No aniversário, meu marido escapou com a amante na minha frente, Eligel 0 quando chamei. A sala de jantar, outrora repleta de risos e brilhos de taças, agora ecoava apenas o som cortante do meu próprio respiro. Os convidados, imobilizados entre o espanto e o constrangimento, observavam a cena como se fosse um quadro macabro. O bolo de aniversário, ainda intacto, derretendo lentamente sobre a mesa, as velas apagadas fumegando como um presságio, e no centro de tudo eu, com o vestido de seda rasgado na altura do cotovelo, marca do meu último gesto desesperado ao tentar agarrá-lo. Ele não olhou para trás. Não quando gritei seu nome pela primeira vez com a voz quebrada pela incredulidade. Não quando o copo de cristal que atirei contra a parede se estilhaçou aos seus pés como um aviso. Nem mesmo quando a mulher, aquela mulher com seu vestido vermelho colado ao corpo como uma segunda pele a rio baixo, um som gutural que me gelou as veias. Ela o puxou pelo braço, sussurrando algo que fez com que ele finalmente se virasse. Seus olhos, que eu conhecia melhor do que os meus próprios, estavam vazios. Não havia culpa, nem raiva, nem sequer o brilho do ódio que eu poderia ter devorado como vingança. Havia apenas um frio calculado, como se eu fosse mais uma conta a ser paga, um detalhe burocrático em sua nova vida. Você gelou, repeti desta vez em um sussurro, enquanto as lágrimas queimavam minha garganta. Como se eu fosse uma estranha. Alguém, talvez a irmã de Lucas, talvez a vizinha que sempre me olhava com desdém, tentou se aproximar, mas recuei antes que suas mãos me tocassem. Não queria consolo. Queria que o chão se abrisse e engolisse aquele momento, que o tempo voltasse apenas 5 minutos, para a hora em que eu ainda acreditava que o riso dele ao me beijar era sincero. Do lado de fora, o motor do carro deles rugiu. Não era o nosso, claro. Era um modelo novo, preto, com vidros escuros, o tipo de carro que se compra quando se planeja fugir. Eu o vi passar pela janela, devagar, como se quisesse que eu visse. Como se quisesse que eu soubesse que desta vez não haveria volta. Foi então que senti o peso do envelope no bolso da minha saia. Não me lembrava de tê-lo colocado ali. Não me lembrava de tê-lo visto antes. Mas ali estava, grosso, com meu nome escrito à tinta em sua caligrafia cuidadosa, a mesma que usava para assinar os cartões de aniversário, os bilhetes deixados na mesa de cabeceira, as promessas que agora apodreciam como frutas esquecidas. Mãos trêmulas o abriram. Dentro não havia palavras. Apenas 2 coisas, a chave do cofre que guardávamos no porão, aquele que ele jurava não ter a combinação, e uma foto. Não uma foto nossa, não um retrato de família, mas uma imagem granulada tirada à distância, de um homem que eu não reconhecia de imediato. Até que os olhos dele, escuros e afiados como lâminas, encontraram os meus através do papel. E então soube. Era o mesmo olhar que Lucas tinha quando mentia. O papel tremia entre meus dedos enquanto a foto escorregava para o chão, como se pesasse mais do que deveria. O homem na imagem usava um casaco escuro, o colarinho levantado contra o vento, e estava de pé diante de um prédio que eu conhecia bem, o antigo escritório de Lucas, aquele que ele disse ter fechado há 2 anos quando a empresa faliu. Mas a data no canto inferior direito da foto era de 3 meses atrás. A chave do cofre queimava na palma da minha mão. Eu a apertava sem querer, como se pudesse esmagar a verdade junto com o metal. O porão estava frio quando desci os degraus, a luz piscando como um aviso. O cofre, escondido atrás de caixas de memórias que não eram mais minhas, resistiu por um instante antes de ceder com um clique surdo. Dentro não havia dinheiro. Não havia joias nem documentos, nem nada que pudesse ser vendido ou negociado. Havia apenas um envelope amarelado selado com cera, e um pequeno objeto envolto em pano. Desembrulhei-o com dedos que já não sentiam o frio. Era um relógio de bolso, o mesmo que o avô de Lucas lhe dera no dia em que se formou. O ponteiro dos segundos estava parado às 3h17. O envelope continha uma única folha, escrita na mesma caligrafia cuidadosa do pacote que chegará pela manhã. Mas desta vez as palavras não eram para mim. Ele sabe que você encontrou. Não demorará a vir. Não abra a porta. E então ouvi o barulho na cozinha. Um copo caindo. Passos lentos, deliberados, como se quem os desse quisesse que eu os ouvisse. A foto no chão. A chave na mão. O relógio parado. E a porta da cozinha se abrindo. A madeira rangeu lenta, como se a umidade da noite a tivesse inchado. Uma sombra esticou-se pelo assoalho, desproporcional, como se a luz da lua a distorcesse. Não respirei. O ar na sala era espesso, carregado do cheiro de cera derretida e algo mais metal, terra úmida, como se o chão tivesse sido revolvido há pouco. Os passos pararam do outro lado da porta. Não havia pressa neles. Só a certeza de quem já conhece o caminho.
O relógio no meu punho latejava contra o pulso, como se o mecanismo quebrado tentasse, mesmo assim, marcar as horas. 3h17. Sempre 3h17. A hora em que Lucas desaparecera, segundo o relatório da polícia. A hora em que o avô dele, anos antes, fora encontrado sentado à mesa da cozinha, as mãos cruzadas sobre uma xícara de chá frio, o relógio no bolso parado no mesmo instante. A sombra avançou. Não vi um rosto, apenas a silhueta de um homem alto, o contorno de um sobretudo que parecia absorver a pouca luz do cômodo. Ele não falou. Não precisava. O envelope na minha mão pesava como chumbo, as palavras gravadas na memória: não abra a porta. Mas eu já havia aberto. O ar gelou de repente, como se todas as janelas tivessem sido escancaradas para um inverno que não existia lá fora. O homem estendeu a mão longa, os dedos demasiado compridos, as unhas cinzentas como ossos velhos. Não tocou em mim. Apenas apontou para o relógio no chão, depois para o envelope, e finalmente para a foto amassada que eu deixara cair. Lucas sorrindo, com o mesmo relógio no colete, no dia da formatura. Você não devia ter vindo aqui, disse ele. A voz não era um som, mas uma vibração nos ossos, como se as palavras tivessem sido pronunciadas dentro do meu crânio. Eles avisaram. Quem são eles? Perguntei, embora soubesse que não obteria resposta. O homem inclinou a cabeça, como se considerasse a pergunta irrelevante. Então, com um movimento tão súbito que me fez recuar, ele se abaixou e pegou o relógio do chão. O mecanismo rangeu, engasgado, e de repente os ponteiros se moveram para trás. 3h16, 3h15, 3h10. O tempo desandava e com ele, a memória que eu tinha de Lucas começava a se apagando, como tinta dissolvida na água. Você esquecerá, murmurou o homem. Todos esquecem. Senti o chão ceder sob meus pés. A cozinha girava, as paredes se estreitando como um túnel. A última coisa que vi foi o envelope amarelado, agora vazio, caindo sobre a mesa. E então, como se alguém tivesse soprado a vela que iluminava aquele momento, tudo mergulhou na escuridão. Quando acordei, estava sentado no chão da sala, a cabeça latejando. O relógio de Lucas não estava mais lá. A foto havia sumido. E na mesa, onde antes estivera o envelope, havia apenas um copo quebrado e uma mancha úmida no assoalho, como se algo tivesse sido derramado, ou limpo, há muito tempo. Do lado de fora, o vento uivava entre as árvores. E em algum lugar, muito longe, um relógio bateu 3 vezes. 3h17.